quando você dispersa e você foge do caminho onde realmente está a sua essência espiritual, as coisas passam a não dar certo. Não, Justamente você para adoece, fazer você com que você apodrece. retorne a essa Exatamente. essência. Você apodrece. E quando você falou da pessoa que oscila, porque realmente a nossa vida é essa eterna montanha-russa, onde uma hora você está aqui, aí de repente acontece uma coisa, você está lá embaixo, e uma montanha-russa de emoções, onde você tem que buscar esse equilíbrio, do contrário, você pira, né? E que venha o questionamento, mas você está preparado para viver esse caminho? O meu professor e psicanalista Jorge Forbes, Dr. Jorge Forbes, sim. ele tem um livro intitulado Você Quer o que Deseja? Só essa pergunta já cria um nó no nosso cérebro. E por que que eu acredito que a maioria das pessoas não chegam onde elas querem? Porque elas não sabem o que elas querem. Exatamente. Elas não sabem o que elas querem. E não sabem nem da sua essência. E é aí que você falou na palestra, que eu fui na sua palestra do Alma Talks, que é algo que eu concordo e que eu levo para minha vida toda. Retorna a sua infância, porque você vai encontrar respostas lá na sua infância, nas brincadeiras que você fazia. Quando você volta para a criança e pensa em tudo que, de repente, a sociedade foi fazendo com que você modificasse, até mesmo a criação dos pais, a família, seu ciclo de amigos, que a gente vai se moldando ao longo do tempo. Então, se você sente que você se perdeu em algum momento, volta para a infância, retorna à essência. E mais do que uma essência em característica própria, a essência espiritual. Porque ela vai andar sempre com você. Eu acho que as pessoas começam a fazer uma grande confusão, Mariana, misturando. Eu também sou totalmente a favor de todo mundo ter espiritualidade, mesmo que não tenha religião. Que é totalmente diferente. Que eu acho que a gente está chegando a um ponto que as pessoas começam a entender isso, né? Nós somos espírito, numa experiência materializada. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas as pessoas querem provas, né? As pessoas querem provas. Basta olhar para dentro. Sim. Por exemplo, você se sente com o tempo passando? Não. Você vai ter 80 anos. Eu vou ter 90 anos. E eu sou a Bia. E vou te dizer, mais alegre do que aos 20. E mais muito alegre, mais um monte de coisa. E muito mais um monte de coisa. Mas eu acho que isso é uma característica... de quem tem a espiritualidade resolvida. Sim. Porque você não vê esse tempo. A gente é atemporal. Essa sensação... Outro dia eu estava ouvindo o Ney Matogrosso falar assim... Eu tô com 80, mas assim, eu olho pro espelho, eu tenho 80, mas eu não tenho 80. Eu falei, gente, eu entendo totalmente o que ele tá falando. Ele não falou de espiritualidade, mas ele assim, eu não tenho. Assim, quando você tem esse contato com você falou assim, chega em casa, põe no travesseiro, você sabe o teu dia, né? Eu sempre reviso o meu dia. E tem vezes que eu rio sozinha, eu falo assim... Bia, você tá mais criança do que você já foi. Mulher, você tá muito feliz, sabe? E aí, de vez em quando, eu olho, passo pelo espelho e falo assim, gente, realmente, por fora tá mudando. Essa pessoa... Né? Eu falei assim, gente, é como se fosse o Benjamin Button. Sim. Sabe? Às vezes eu fico olhando assim, falei, gente, eu tô tão mais feliz. Mas tudo bem, a aparência tá mudando. Mas a gente não sente. E se você for ver isso com quase todo mundo, fecha o teu olho e vê como você se vê, que idade você tem. Ninguém diz a idade que tem. Porque exatamente a gente tem essa essência espiritual. E é tão extraordinário quando você fala isso no teu processo, na imersão, que a gente vai detalhar, que eu vi que são as 4 etapas, concordo com todas. Sem espiritualidade não há felicidade. Não. Isso é uma condição, porque a espiritualidade é quem nós somos de fato. Sim. Que sempre fomos e sempre seremos. Né? E se você vai contra isso, você vai contra a vida. Tudo. E aí começa a não aceitação. E a não aceitação te bloqueia para qualquer coisa. Porque imaginem só a pessoa que diz, eu não aceito. E aí, você vai andar para qual lado? o fluxo da vida.
para. É como se você ela falasse para assim, energeticamente. eu não ela para. recebo a graça que é a vida. É. A vida é uma coisa deslumbrante. É. Deslumbrante. Se você pensar, somos 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões de pessoas diferentes. Significa que cada um foi criada com um sentido e propósito. Sim. É tão simples, né? E a gente complica tudo. E a gente complica. Mas eu acho que o desconhecimento faz com que os pais também não favoreçam isso desde criança, porque a criança tem muita noção de espiritualidade. Muita. Muita. Ali até os 5, 6 anos, que é quando forma a individualização, Sim. a criança fala no coletivo. A criança não sabe mentir. Ela é mais expansiva. Depois ela vai enquadrando e aí vai fechando todos os portais que ligavam, né? Por isso que eu falo, vamos lá na infância. O que te dava prazer? Me dava prazer absoluto ficar observando as pessoas. A ponto da minha mãe, Ana Beatriz, para de olhar para as pessoas, pega mal. E eu ficava. Assim, a minha diversão não era ir para a praça brincar, era ficar olhando. Era observar. Estava ali na cara, mas estava tão na cara que hoje eu falo assim, gente, por que eu tive alguma dúvida em algum dia na vida? Porque a gente não tem essa cultura, né? De dar origem da espiritualidade. Né? Fala um pouquinho desse processo da sua imersão. Engraçado que tudo na minha vida eu sempre fui trilhando o caminho baseado em desejos, né? No presente, principalmente no tempo presente. E agora eu estou com vontade de fazer uma novela, e aí então eu vou fazer com que esse caminho dê certo. Essa energia se movimente para que você se bata com isso. Isso. E aí não foi diferente. Na minha cabeça, quando eu me mudei para o Rio, porque eu queria fazer Malhação. Então, eu não pensava em outra novela. Malhação foi o auge da Malhação. Você pegou... E aí, não tinha outra coisa na minha cabeça. Era Malhação. E focada na Malhação. E aí... Na Malhação da novela, né? Sim, a Malhação da novela, E aí, até que passei no teste, comecei a fazer. Fiz 4 novelas, e aí essa vontade mudou. Veio a vontade da Mariana cantora. Então, peraí, deixa eu buscar aqui a cantora, vamos lá, vou mudar para São Paulo, vou buscar o melhor produtor musical, vou conversar com os empresários. E fui, fiz e tal. Peraí, não, agora eu quero apresentar. Quero apresentar. E nessa busca, consegui apresentar. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme à vida e às pessoas que me deram e que me dão oportunidade de fazer aquilo que eu tenho vontade hoje. E eu sempre soube que, mais cedo ou mais tarde, eu iria passear por esses universos. Mas eu nunca imaginei que eu entraria nesse de agora. E é justamente esse o meu propósito na vida. Você rodou para chegar exatamente onde você está. E dá essa sensação mesmo. E aí, quando eu descobri, eu não consigo explicar qual foi o sentimento. Quando eu falei assim, meu Deus, eu descobri o meu propósito. Por isso que eu estava rodando, e hoje eu entendo que esses talentos que me foram dados e que eu também trabalhei para aperfeiçoá-los, eu tenho como ferramenta, como vocabulário, para então fazer o que eu realmente vim aqui fazer. E quando isso aconteceu, e que lógico, só aconteceu porque eu busquei encontrar. Porque quem procura, acha. E quem não procura, não vai achar. Aí qualquer caminho serve. É que nem o coelhinho lá, da Alice, né? Tipo assim, pra onde você vai? Depende, você tá querendo ir pra onde? Não, qualquer... Como é que ela fala? Pra quem não sabe o que quer, pra quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Aliás, eu adoro esse filme, porque esse filme é uma construção de filosofia, de tudo, de psicanálise, de psiquiatria, tudo. Ele é incrível. Tudo tá ali. E, então, assim, não é que eu caí nesse lugar. Eu sempre pertenci a esse lugar. Só que eu não estava enxergando dessa forma. É como se tivesse uma névoa. É. Quando que cai a ficha? Houve algum momento, assim, que deu essa virada de chave? Você falou uma coisa,
Eu me lembro quando caiu a minha ficha, que eu estava onde eu queria estar, porque hoje eu estou fazendo variações daquilo que sempre foi meu propósito. Uhum. Gente, eu tive uma sensação que eu falei, gente, isso é muito melhor do que orgasmo. Sexo é fichinha. É como se fosse um orgasmo mental de estar no universo, numa pulsação, que as pessoas falavam assim, mas você só trabalha. Eu falei, amor, você não sabe o que eu sinto trabalhar. É isso. Eu nem vou te contar, senão você vai ter inveja. Eu não porque quero as pessoas essa não energia. sentem. As pessoas Porque as não pessoas têm falam assim, isso. mas você não quer ir sair, beber. Não. Você Sou não eu. quer não sei o que, não sei o que lá, divertir. Você não quer ir não sei aonde, não sei aonde. Não. Mas você está bem? Eu estou achando você muito retraída. Eu falei, eu estou tão feliz que se eu for te explicar, você não vai entender. Gente, você não está entendendo como isso é difícil para mim, Muito. porque eu não consigo explicar isso para as pessoas. Não, para algumas pessoas eu explico. Para outras eu falo assim, eu Porque sou não vai assim entender. Porque não mesmo, vai eu conseguir desse vai entender, entender. então não adianta ficar batendo. Sabe? Aí eu Ainda falo vai assim, achar que a não, eu gente sou é meio... chata. Não, eu vou falar, sou meio autista mesmo, entendeu? Deixa, fica tranquilo, entendeu? Eu sempre fui assim, porque é tão deslumbrante quando você tá na rota certa, no caminho certo, que você fica sozinha e vão caindo fichas. Sim. Você fala, nossa, que coisa é essa? E aí, às vezes, eu vou anotando, porque eu falo, não vou dar conta de lembrar exatamente do que eu estou sentindo agora. Entendeu? É um orgasmo mental, espiritual, não sei, acho que é uma mistura dos Porque dois. você consegue estar presente em plena consciência. Exatamente. E aí, a sensação é que a busca acabou. Acabou. Porque você encontrou e agora é você trabalhar em cima do seu maior Não, encontro. e que você é. Sabe aquela coisa de... Você não precisa mais fingir ser, você não precisa mais buscar Exatamente. uma autoafirmação, porque você sabe quem você é. Não, Isso é muito... foi e sempre será. E dá uma sensação de... Tipo, de libertação. de libertação, de É isso que eu senti. atemporalidade. A hora que tiver que ir, vai, porque eu já sei quem eu sou. Então, Gente, para é onde eu for, exatamente tá isso. limpo. Agora, eu fico pensando que tanta gente... Porque a gente vive num mundo de alienação Sim. industrializada, Uhum. né? E que poucas pessoas entendem isso. Isso que eu fico parando para pensar. Tenho nada contra, tipo assim, as diversões coletivas, mas não é ali que a gente vai despertar a Não. consciência. Não. Vamos para lá? Vamos, às vezes, para encontrar com amigos, beijinho, beijinho, mas começou a mudar o meu campo energético. Eu vou no toalete e já tô em casa, sabe? Tipo assim, tô indo ali eu vou ali já. Ali já Vou volto. comprar um cigarro, mas você não Não, fuma? mas É mesmo. por isso que vai demorar. Pois é, Entendeu? até o chá. Eu vou ter que Exatamente. começar a Eu vou fumar. ter que começar a fumar para depois ir comprar um cigarro. Então, assim, isso é tão difícil que quando eu vi que você começou a passear dentro disso, eu falei, gente, ela abriu o portal. Foi isso. Que eu separo as pessoas, já abriu o portal. Todos nós teremos que abrir o portal. Sim. Aí tem gente que fala assim, mas eu não abri, nunca abri. Tem gente que vai desperdiçar uma existência. Vai acontecer. Vai. Porque você tem que primeiro desejar evoluir para poder chegar nesse portal. Uhum. Porque se você ficar parado, nada acontece. Nada. Ninguém vai bater na sua porta e falar, oiê, Não vai. vem aqui que eu vou te Isso mostrar. não irá acontecer. Não. Ou se acontecer, vai acontecer a um preço impagável. Que a gente vê muitas pessoas pagarem preços que depois é impagável, é insuportável. Sim. Se hoje vê um índice de suicídio absurdo. Absurdo. Que já era alto. E como E aumentou. Mas lógico, hoje a gente tem as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, Sem com sentido nível de nenhum. ansiedade. Mas não tem rumo. Não tem. Não tem Então, sem perspectiva, não tem sonho. Não tem. Não tem É sonho. muito triste isso. É triste. Então, assim, eu sempre digo que o autoconhecimento e conhecimento não é que está na pauta. Vai ser sempre assim. Uhum. A gente passou daquela fase de, tipo assim, a gente já sabe do corpo. E cuidar do corpo é cuidar dessa casa, né? casa momentânea. Sim. A grande revolução é justamente esse salto do autoconhecimento e da espiritualidade. Não tem para onde ir. Não tem. Por isso que quando eu fui colocar os pilares ali fundamentais, Porque né? você já tinha um caminho, né, Mari? Assim,
Você poderia só não estar ainda juntando Não, tudo. ela eu não tava tinha o conseguindo juntar desejo, as Isso. peças. E a aí, energia. Aonde foi que virou qual realmente foi essa chave? qual Porque foi assim, a ficha que você caiu? tinha todo o conteúdo, digamos assim, Sim. todo o material tá aqui, ó. Sua arquitetura da sua vida, do seu prédio, tá aqui na sua mão. Uhum. Então você tinha o cimento, você tinha o tijolo, você sabia. Só que você. Que horas que você falou assim, eu preciso usar isso para eu me libertar? Foi ano passado. Ano passado. Pouco tempo, então. Foi ano passado. Tem Não foi nem pouquíssimo tempo. pandemia. Na pandemia eu vi que você foi estudar piano. Na pandemia, a De pandemia repente foi... despertou um pouco mais A pandemia começou. Foi quando começou esse despertar para mim. Porque foi realmente o retorno à minha essência. Foi quando eu decidi escrever meu livro. Para escrever o Vamos Basta botar Sentir... aqui? Eba. Tá linda essa capa, Ai, né? obrigada. Academia, Basta E agora Sentir. ela vai mudar, né? Uhum, Porque- você tá fazendo a edição, né? Porque essa edição esgotou. Graças E a agora Deus. vai ser com o mesmo conteúdo, só que com capa diferente, porque eu vou lançar o Basta Sentir e o Sabedoria de Bolso, que é o meu outro livro. Que tá ainda não foi lançado. Não, mas Tá. eu devo lançar ele mês que vem, no mais tardar dezembro. Uhum. Perfeito. É que você sabe como que é, né? É difícil. Isso. É um processo, mas ele já está saindo do forno, tá Uhum. prontíssimo. Eu acho que na pandemia começou esse despertar pelo retorno à essência. A essa essência espiritual, a essência da infância, porque foi quando eu tive que revisitar as minhas emoções para escrever o livro. Já estava planejado o livro? Não, Ou você fez O ele que na que eu vou fazer pandemia? aí nesse período que eu tô foi parado? isso. O que Foi que eu vou exatamente fazer? isso. Eu não vou. Eu falei, eu não vou ficar parada. Eu não posso sair de casa, eu vou ficar aqui choramingando, esperando adoecer, porque tinha muita gente que estava esperando adoecer. Deixa eu esperar aqui que uma hora vai chegar É a aqui minha vez. vez de Com ir. certeza. Eu falei, não vou Com esperar certeza. adoecer, não vou adoecer. E ninguém vai falar, vai adoecer. Então eu não pensava na doença. Eu Você pensava, estava na transcendência sim, que aquilo eu podia pensei, dar. opa, peraí, isso aqui veio no mundo. Então, alguma coisa precisa ser revelada para o mundo. Como cada um vai receber isso é individual, Com certeza. né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, agora vou aprender algo, vou estudar algo que eu sempre quis estudar, piano. Tem um piano na sala que eu toco plim, 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 não sei nenhuma nota, e fico com os meus dedinhos assim. Aham. Falei, não, vou pegar uma aula online, um professor online, e vou fazer a minha aula de piano. Comecei a fazer aula. Falei, mas o piano eu vou fazer 2 vezes por semana, 1 hora por dia. Tá sobrando Tá tempo. sobrando Ainda tá tempo. sobrando. E aí eu sentava e escrevia, me brotavam textos na cabeça. Textos, que eu não sei de onde que vinha. Então, tudo que era informação ou que era sentimento, eu ia lá e escrevia. Mais um detalhe, eu escrevia no notes do telefone. Tá. Uhum. Eu escrevi esse livro No no notes notes do celular. e o Sabedoria de Bolso no Também. notes. E aí meu namorado, quando ele descobriu isso, ele falou assim, não. Se roubasse. E aí ele falou assim, mentira sua, porque eu tenho uma foto sua com o computador na frente e você falando que você estava escrevendo o livro. Falei, esse computador estava estragado. Entendi. E eu coloquei ele ali na frente Sim, pra não ficar. Pra fazer para uma falar foto. que eu estava. Porque Exatamente. se eu tivesse aqui no telefone, Ninguém achar. oi, estou escrevendo um livro. Ninguém... Não Mas colaria. eu escrevi ele todo. Aí agora eu comprei um computador, enfim. Conectou assim, eu com o escrevo note. no note. Não, conectou com o notes. Tá? Aí tá Escrevo no difícil. notes do computador. Enfim, é o meu jeitinho. E aí, Faça do jeito que você achar melhor mesmo. que deu certo. Exatamente. Aí, acho que na pandemia, então, começou esse processo da escrita. Então, eu fui aperfeiçoando, fui entendendo como eu gostaria de estudar outras coisas. Para eu ter mais vocabulário, para eu ter embasamento, né? E eu nunca fui uma pessoa de sair falando as coisas, ainda mais que eu sei que eu influencio outras Sim, pessoas. De fato, né? Então, eu preciso saber tomar propriedade daquilo Do que eu vai tô falar. falando, Uhum. né? Com bastante responsabilidade. Não sair me metendo aí, olha, aconteceu isso, vou dar minha opinião. Então, uma coisa que eu sempre busquei fazer, eu vou falar sobre a minha vida
não vou falar sobre a vida dos outros, eu vou falar sobre a minha vida e que se você conseguir, através dessa troca, levar algo de positivo para sua vida, que Tá bom. limpo. É isso. Foi isso que eu fiz com o livro. Mas o que te moveu? Para escrever? Isso. Porque o Basta Sentir. O que veio, Uhum. né, de sentimento, de captação, né, que você falou assim, tá na hora de eu falar isso. A minha história de vida. Dentro, eu não gosto muito de falar lei da atração, mas é dentro dessa Desse atração. movimento. Eu entendo porque você não gosta de porque falar. eu acho e que também banalizou. Banalizou de uma maneira que as pessoas acham que vão comprar carro novo e lancha usando isso. Eu concordo. Concordo totalmente. O que você fez foi admitir seus desejos, compreender suas emoções, conectar com a sua essência e transformar desejos em realidade. Em realidade. É isso. É isso. E eu criei esse método que eu não sabia que era um método, mas que foi algo que eu comecei a desenvolver na infância, que surtiu efeito a infância, a adolescência, e que num determinado momento, morando no Rio, eu perdi isso, eu resgatei, e a hora que eu resgatei, eu falei, eu vou fazer esses exercícios aqui, que funcionavam lá na infância, quando eu queria bicicleta, quando eu queria o microfone, quando eu estava triste. E aí, porque é isso, é para você sair de um estado de sofrimento também, é para você virar o jogo. Não só para conquistar coisas materiais, é toda uma parte emocional ligada. E eu falei, eu vou fazer isso. Foi aí que eu fiz. Você praticou. Pratiquei. Você voltou à prática. E passei no teste da malhação. Uhum. E todas as coisas que foram acontecendo a partir dali, eu fui tendo provas concretas na minha vida. Sim. Numa experiência empírica de prática. De prática. E aí, quando eu fui escrever o livro, eu falei, eu preciso saber se realmente esse meu método funciona. E se eu realmente tenho um método, ou se isso só funciona para mim. E aí eu comecei a fazer isso com amigas. Falar, você tem vontade de fazer yoga? Porque as minhas amigas sempre me chamavam de bruxa. Era assim, a Mariana é uma bruxa, né? Ela fala uma coisa, não dá outra, a coisa acontece. Mariana é impressionante. Eu falei, você também pode. Vamos fazer esse exercício? E fui fazendo e falei, vou escrever o livro. Então, a minha motivação foi realmente dividir a minha história, que é uma história de batalha, de luta, mas de descoberta. De descoberta e de força. E entendendo que tudo está dentro da gente. Coração, cabeça e, falar. Verbalizar. E que a gente tem um poder muito grande que não é usado. E veio o livro. A partir do momento que veio o livro, parece que meu cérebro, aí sim eu consegui juntar tudo aquilo e transformar em mais textos. E esses textos foram se tornando vídeos no Instagram. Exatamente. Até o momento que, ano passado, eu gravando os meus vídeos, postando uma vez por semana, cada um deles, com os recadinhos ali que faziam sentido pra mim. Você não fez uma coisa de tipo assim, todo dia eu vou postar 3 vezes ao dia, porque tem gente que enche o saco. Você fala assim, essa pessoa, eu não tô aguentando mais. É que nem o povo das lives. Era só aquilo. O povo das lives, acabou a pandemia e o povo continua 6 horas da manhã, 9 horas da noite. Live. Sabe? A gente tem que tem uma ser seletivo. Momento, né? Não dá pra você fazer 3 vezes por dia, falando coisas densas e verdadeiras. E consistentes. E consistentes, com certeza. Então, assim, eu tento equilibrar até as minhas postagens no meu estilo de vida, nos meus trabalhos e também nesse ponto da tua divisão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, que você compartilha e fala, olha, gente, pode ser um caminho. Tenta, vê se funciona para você. Para você. Só que, consequentemente, eu fui me tornando a pessoa que eu sou. Entendi. Lá atrás. A pessoa que eu sempre fui, em essência. Então, muitas postagens passaram a não fazer mais sentido. Muitos trabalhos passaram a não fazer mais sentido. Perfeitamente. Sabe? Muitas roupas passaram a não fazer mais sentido. E aí você vai se
construindo e falando assim, gente, mas espera aí, agora tá fazendo mais sentido. Agora sou eu. Agora sou Você eu. olha e fala assim, isso sou eu. Sou eu. Só que aí teve o ponto crucial, que foi quando eu já estava nesse caminho, mas não pensava em imersão, não pensava em palestra, não Você pensava em estava nada no disso. teu caminho. Estava apresentando um programa, um reality, e ali trabalhando que nem uma louca, zero vida pessoal, não tinha vida pessoal, não tinha vida social, era só trabalho. Do trabalho para casa, da casa para trabalho. Não conseguia fazer um exercício físico, nada pela demanda de Curtir trabalho. a própria casa. Nada. Foram Dormia. 4, Só dormia, quando né? eu Na tinha cama tempo, ela te conhecia só. O tempo que eu tinha, eu dormia, porque eu estava morta, exausta. E era uma exaustão física e mental. Que eu acho que a mental ela é pior do que a física. E aí eu fui responder uma entrevista no caminho para o meu trabalho. E eu fui responder essa entrevista, que inclusive é uma loucura tão grande que quando eu respondi essa entrevista e trabalhei e cheguei em casa às 4 da manhã, depois da gravação, coloquei o celular e falei o que eu estava sentindo. E esse vídeo tem 45 milhões de visualizações. Até hoje, a jornalista que fez a entrevista comigo, ela não sabe que foi ela que fez essa pergunta. Na entrevista, quando a matéria foi ao ar, ela não citou isso. E aí eu perguntei isso, ela não citou a minha resposta. Olha como as pessoas estão desligadas. Totalmente. É tudo no automático. É tudo no automático. Tudo no automático. Ela me perguntou, mas ela não me ouviu. Como e ela, 90% das pessoas. Mas a pergunta dela transformou a minha vida. Eu entendi. Porque a hora que esse Virou vídeo tomou a proporção que ele tomou, foi a sua resposta. Foi a minha resposta. É por aqui. Foi o meu basta sentir. Eu falei, é isso aqui. Esse é o meu propósito. Por isso, eu comecei, aí eu rebobinei a fita, né? Que os jovens não vão entender. Verdade. Voltou atrás. Botei o filminho. E falei, olha tudo que aconteceu. Olha essa história. Tava tudo ali, né? E essa história é minha. Ontem, gente, eu tive uma aula, eu estudo psicanálise, né? Ontem eu tive uma aula que foi tão maravilhosa, que parecia que que foi uma aula com o Jorge Forbes. Parecia que tudo que ele estava falando era para mim. Se encaixava em você. E ele falou uma coisa muito legal, que ele falou o ápice do analista, de uma conquista dentro de uma análise, é o analista transformar o analisando num poeta. Não dando talento ao analisando, mas fazendo com que ele perceba e aceite a sua própria história, como ela é, sem fantasiar, aceitando a sua história, as suas dificuldades e transformando-as em poesia. Perfeito. Que é transformando em potência, né? É. Porque você jamais será o que você não é. Não tem como você criar uma história e querer ser algo que você não é. E como você disse, Bia, cada um tem a sua história. E se você pega ela, né, com essa propriedade e fala, peraí, eu tenho o tempo, olha, eu estou vivo aqui, a vida é tão maravilhosa e eu tenho tudo isso de bagagem para fazer disso aqui uma poesia. Ou então criar um roteiro fictício onde eu vou viver uma mentira. E na hora de colocar a cabecinha no travesseiro, eu vou saber que o mais mentiroso fui eu. Eu acho que muitos não saberão, mas muitos entrarão na noite escura, que é a depressão. Sim. Que é inevitável. Eu costumo dizer que nós somos parte da natureza. Tudo da natureza está em movimento, nós também. Tudo sobe e desce, nós também. E quando a gente não entende que existe o propósito do rio, existe o propósito do sol, existe o propósito de cada coisa na natureza, se a gente não entende que nós também temos que achar, eu sempre digo, aquilo que não acha o seu caminho, a natureza tende a banir. É o que entra em extinção.
entre aspas. Não é que Sim. entre extinção. Porque você pensa, vai banir, assim como o meteoro Exatamente. baniu os dinossauros. Exatamente. De alguma maneira. De alguma forma, aquilo não pode mais existir. Não podia mais existir. A natureza tem essa sabedoria, o universo tem essa sabedoria. É que a gente não para. E no mundo de excesso de informação, o que acontece? Ninguém para fazer esse movimento para dentro. Ninguém para. As pessoas estão sempre ocupando o seu tempo. Uhum. Né? Tem gente que não sabe ficar sozinha em casa. Aí fica ligando, sai, vai não sei aonde, compra não sei o quê. Mas o que você fez? Não vai fazer nada. Você não vai sair. Vamos não sei o que, vai ficar em casa. Assim, como se fosse um pecado mortal você pensar e tá bem. Né? Então, assim, isso que você está falando é quase tipo assim, eu estou fazendo um trabalho, uma imersão de você achar o ser humano que existe dentro de você. Dentro de você. É isso. E que é único. Não, né? não tem Porque outro, não só tem- tem você. Exatamente. Só tem você. Não existe outra pessoa que poderá ser feliz por você, que poderá viver por você. Beber a água e matar a sua sede. Ninguém. Ninguém. Ninguém.